E nós vamos falar sobre 4 características apenas. Tem muito mais, tá? Mas nós vamos resumir por causa do tempo. Amém? E eu gostaria de ler juntamente com a igreja em Juízes 8, 22. 8, 22 e 23. Juízes 8, 22 e 23. Eu vou ler nessa linguagem aqui que vocês me acompanham, porque a minha está diferente aqui, tá bom? Vamos lá? Diz assim: Então os israelitas disseram a Gideão: Seja nosso governante, você, seu filho, seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Amém? Aqui está um resumo, né, de uma das características de um cristão, um homem de Deus, que ele atribui toda a honra, toda a glória ao Senhor. Olha só, eu vou resumir, tá, irmãos? Gideão, quando teve encontro com o anjo, que eu falei há poucos instantes antes aqui, na hora da oferta, ele falou assim: olha, o nosso povo é pobre, não tem condições nem de lutar. E o meu clã, é o mais pobre do povo. O clã é família, tá? A família dele era a mais pobre do povo ali da região da época, dos israelitas. E ele falou: eu sou o menor da minha família, do meu clã. Eu sou o menor. Ou seja, ele estava falando para o anjo assim: eu não tenho condições de ir à frente de uma guerra. Eu não tenho condições de guerrear. Eu não tenho condições de ser comandante de uma guerra. Eu sou o menor da minha família, que é a menor família do povo, que está na miséria, que está aí sendo assolado aí pelos midianitas. Nós não temos condições nenhuma. E aí, o anjo falou que Deus era com ele, e ele falou assim: olha, mas se Deus é comigo, conosco, com o nosso povo, por que nós estamos sofrendo, vivendo tudo isso aí? Olha, Deus enviou um profeta para falar para eles: olha, vocês desobedeceram, vocês se rebelaram, enfim, vocês pecaram. Por isso, vocês foram entregues na mão dos midianitas, e eles estão assolando. Mas aí o povo, de tanto sofrer, lembrou de Deus. Olha só, lembrou por quê? Porque tinha esquecido. E de repente, irmãos, isso acontece na nossa vida. As coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai, sem perceber, vai se distanciando, se afastando de Deus, a tal ponto que você esquece de Deus. Ah, mas eu creio em Deus, eu acredito, eu creio nele, eu creio que ele existe, eu creio que ele é o Pai que enviou o seu Filho a esse mundo, que veio, que morreu, que ressuscitou, está vivo a destra de Deus Pai, e que enviou o Espírito Santo e está conosco. Ah, você acredita nisso. Mas será que a gente vive essa realidade na nossa vida? Será que a gente... É igual você ler um livro e saber o conteúdo daquele livro e contar uma história para as pessoas. Mas não é viver a história daquele livro, não é viver o personagem, enfim. Então, Gideão estava falando para ele: olha, eu não tenho condições nenhuma de guerrear, eu não tenho condições nenhuma. E Deus falou: ó, vai nessa tua força varonil que o Senhor te conduzirá. Olha só, o anjo não quis ficar perdendo tempo discutindo com ele, né? A murmuração dele, a choradeira dele, enfim. O anjo quis mostrar que Deus era com ele. Deus quer mostrar para cada um de nós que Ele está conosco. Ele está conosco o tempo todo. É nós que às vezes nos afastamos dele. É nós que desobedecemos a tua palavra e quebramos a cara. Aí voltamos a Deus. Aí afastamos de novo. Quebramos a cara de novo. Não, vai e volta aí, parece uma bola de ping-pong. Mas Deus, Ele está sempre
pronto a nos receber de volta, a nos usar, a nos capacitar, a empurrar, a incentivar, a motivar para a gente continuar. Quando Jesus falou assim, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições. Ele não falou, olha, vocês vão ter uma vida maravilhosa, né? Vai ser só rosas, né? No seu caminho. Mas tomara que, aliás, tomara não, né? Não pode desejar, não. No meio das rosas tem espinho. Amém, irmãos? Olha, Deus, Ele está sempre pronto a nos motivar, a nos incentivar. E assim foi com Gideão. O anjo falou assim, olha, vai nessa força que o Senhor está contigo. E aí, nós vimos aí a oferta, ele foi lá, preparou a oferta, o anjo veio, né? E aquele fogo consumiu toda aquela oferta e desapareceu, e ele creu que era um anjo, era um sinal de Deus mesmo, uma resposta de Deus, uma resposta de oração que o povo estava clamando a Deus, pela situação que estava vivendo. E aí começa o processo de preparação de um jovem medroso, inseguro, para se tornar um grande guerreiro, um grande comandante, usado nas mãos de Deus. Não pense, irmãos, que você não vale nada. Não pense que você não tem capacidade. Nunca diga isso, não fica se alimentando disso. A Bíblia fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? A alegria do Senhor é a nossa... Olha, tem vários versículos para você ficar citando para você mesmo. Essas verdades que vão sendo alimentadas, né, na sua alma, no seu espírito, para te manter de pé. Para te conduzir, para levar você a ter vitórias sucessivas. Vitórias após vitórias. Amém? Pode ser guerras, batalhas, enfim. Uma guerra aqui, outra ali, né? Uma batalha aqui, outra ali, e você vai vencendo, vai se tornando vitorioso, se obedecer a Deus. Amém? E aí, Gideão fez tudo que o anjo falou. O anjo foi falando assim, olha, vai lá no seu pai, pega um boi, enfim, derruba lá o poste ídolo, faz tudo. Ali o Gideão estava estagiando, estava sendo preparado, estava sendo forjado para a guerra, para coisas grandes, amém? E ele pegou, derrubou o poste ídolo, e aí no outro dia lá o povo ficou questionando e descobriram que era ele que tinha feito aquilo e queria que o pai dele trouxesse ele para fora de casa para eles matarem ali na praça pública. E o pai dele falou, não, mas Baal não é um Deus? Que ele então recorra a si mesmo. Se ele é um Deus, que ele tome essas atitudes contra o meu filho. E aí o povo ficou quieto, né? Enfim, ele conclamou o povo, os homens, para a guerra. E a Bíblia fala que eles vieram 32 mil homens. Irmãos, já imaginaram quanto que é 32 mil homens juntos numa guerra? É muita gente, né? Antigamente era assim, hoje em dia não, né? Hoje em dia um homem e um botão, né? Acaba com o país, se não acabar com o mundo. Um homem e um botão. Não precisa mais 32 mil soldados. Não. É muita gente, é muito homem. E aí vocês vão ganhar a guerra e vão falar que a glória foi de vocês. Vocês conseguiram porque são um número grande. Está muita gente. Vamos tirar aí. E aí Gideão falou para ele, olha, quem tiver com medo, não tiver seguro, pode voltar para sua casa. Irmãos, essa é uma característica que um cristão vitorioso não pode ter. Essa é uma característica de um cristão derrotado. Medo, insegurança. Nós temos que ter coragem e segurança no nosso Deus. Confiar no nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas nós confiamos na mão poderosa do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos que sempre recorrer a Deus. Todo o mérito vai para Ele.
Ah, mas eu fui lá, enfrentei, eu fiz aquilo, tal, eu estudei, passei na faculdade, eu estudei, passei no vestibular. Mas quem te deu a inteligência, a sabedoria, a vida? Tudo, vem de Deus. Não tem para onde fugir. A nossa vida vem de Deus. Olha o pequeno Arthur, né? Deus deu a vida a ele, olha só, que beleza. E Deus vai dar tudo o que ele precisar, até quando ele crescer. Assim como nós, amém? E aí, Deus falou, não, tem muita gente, e aí vamos dizer assim, nessa separação aí, voltaram 22 mil homens para suas casas, sua família, e ficou 10 mil. Olha, eles enfrentaram um exército de 120 mil homens, se não me engano. Tá na Bíblia. Vocês lerem na casa de vocês essa história. 10 mil para 120 mil era pouco, né? Mas Deus falou que era muito ainda. Tá muito. Olha, vai lá no rio e pede para eles beberem água lá e eu vou te dar as instruções. Aí chegando lá, deixa eu ver, 10 mil menos 300, quanto dá? 9.700. Vocês estão bons de matemática. 9.700 homens abaixaram para lamber a água que nem cachorro faz, vamos dizer, né? Uma ilustração. Eles lamberam a água direto do rio. E apenas 300 se ajoelharam, buscaram a água e levaram até a boca. E aí Deus falou, olha, separa esses homens dos outros, e é com esses 300 que você vai ganhar a guerra. 300 homens. Não era para eles ficarem apavorados? 300 homens? Puxa vida, não. Estamos mortos. Estamos mortos. Morremos. Acabou tudo. Foi bom te conhecer. Foi bom enquanto durou. Acabou. Mas não. Eles creram em Deus, creram na palavra que estava com Gideão, que vindo de Deus. Amém? Na profecia, vamos dizer. Eles creram naquilo que o anjo falou, que o profeta falou, enfim, tudo. E eles foram à peleja. Com 300 homens, Deus deu uma estratégia. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Estratégia. Nós temos que ter estratégia, irmãos. Amém? Para tudo na vida nós temos que ter uma estratégia. Aí você vai falar, poxa, mas como que é a estratégia? Como que é ter uma estratégia? Você acorda de manhã e tem que ir trabalhar. O que você pensa? Poxa, eu vou levantar, vou escovar o dente. Amém, irmãos? Deus está falando com alguém aqui? Vou escovar o dente, isso é importante. Eu vou tomar um banho, talvez, vou pentear o cabelo, passar um perfume, colocar uma roupa. Eu vou até o ponto, eu vou tomar o café, vou até o ponto, vou pegar o ônibus, eu vou descer tal lugar. Isso tudo é estratégia, irmãos, para você chegar até o trabalho. Amém? Ou a escola, ou a faculdade, enfim, onde você tem que ir. Estratégia é todo o percurso, o caminho, o processo para você chegar no fim. Amém? Processo, ele tem começo, meio e fim. Entrada, processo e saída. O João sabe o que eu estou falando, né? Ele trabalha em empresa metalúrgica, a gente ouve falar muito disso aí, né? Estratégia. Nós temos que ter estratégia. E Deus deu a estratégia para Gideão, e Gideão passou essa estratégia para os soldados. Como que foi essa estratégia? Gideão mandou os soldados que voltaram, né, que voltaram para suas casas, muitos deles estavam com chofar, trombeta, e tocha e vaso. Então esses 4 elementos foram suficientes para eles ganhar a guerra. Essas são as armas que eles usaram. Olha só, que doidura, que loucura. Por isso que fala que o povo de Deus é louco mesmo, né? É louco. Como que vai ganhar uma guerra com 300 homens, e esses 300 têm uma tocha, um vaso, um chofar e uma trombeta? Cadê a arma, o escudo, a espada, escudo, lança, flecha? Cadê? Isso é arma de verdade, né? Aos olhos de muitos é arma de verdade, mas para Deus isso é besteira.
Hoje, no contexto de hoje, irmãos, nossas armas são espirituais em Cristo Jesus. Amém? Nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. Isso é todos os dias, para a gente poder vencer as batalhas, as guerras. Amém? Glória a Deus. Pois bem, essa foi a estratégia. Gideão formou 3 pelotões, dividiu em 3, né, ao redor do arraial que estavam lá cercados, os midianistas. Cercaram os midianitas. E falou: olha, põe a tocha dentro do vaso, cada um põe um vaso, ou a tocha dentro do vaso, segura com a mão direita, com a mão esquerda segura um chofar e o outro segura a trombeta. E aí vocês vão fazer tudo o que eu fizer. Gideão falando para os soldados. E aí, à meia-noite, pouquinho depois da meia-noite, eles foram e cercaram o arraial que estavam os midianitas. Antigamente não tinha, né, luz, energia. Aí imagina meia-noite, num vale, que eles estavam lá, o breu que era, a escuridão que era. Outro dia eu fui na casa lá do João Paulo e da irmã Sandra, nós fomos à noite. O farol alto eu quase que não enxergava lá a estrada. Brincadeira, viu, irmãos? É escuridão, né? Mas é quem já teve essa oportunidade, né, de estar à noite num lugar que não bate nada de luz, essa é a escuridão total. Então, eles cercaram o arraial e Gideão falou assim: olha, vocês fazem tudo o que eu fizer. Colocaram, né, a tocha dentro do vaso para não dar claridade lá. E aí, por que meia-noite? Porque depois da meia-noite era troca de turno lá dos sentinelas, dos midianitas, dos soldados que guardavam, que vigiavam lá. E bem nessa troca de turno eles foram e fizeram esse evento acontecer. Amém? E aí o Gideão falou assim: olha, faz tudo o que eu fizer. Aí quebrou o vaso, tocou o chofar, a trombeta, e começaram a glorificar a Deus, fazer barulho. E aí todo mundo lá, os soldados, fizeram a mesma coisa. Ao mesmo tempo, os soldados midianitas que pensaram: nossa, tá um exército enorme aí, está vindo aí sobre nós. E aí começaram a se desesperar, começou a matar um ou outro com espada. E os que sobraram começaram a fugir. E aí eles foram atrás, foram na captura, perseguiram os inimigos e os alcançaram, né? E aí ganharam a guerra. Olha só, com 300 homens. Mataram lá os príncipes, os principais, né, do exército midianita. E depois, eles estavam caminhando e pararam lá no lugar, Sucote, chamado Sucote, e pediram para as autoridades lá, para dar água e comida para os soldados, porque eles estavam cansados da guerra. E aí eles não quiseram dar. E ele falou assim: olha, a gente vai seguir, mas a gente vai voltar. E a gente vai pegar espinho do deserto e rasgar a carne de vocês. Olha só. Você já levou uma espinhada aí? Um espinho no meio do mato? No pé, na sola do pé, no dedão, na mão, enfim, incomoda, né? Dói. Imagina rasgar a pele com espinho. Imagina a cruz, a coroa que Jesus levou sobre si, né, sobre sua cabeça. Aqueles espinhos, né, falam que eram grandes. Enfim, foram para outra região, pediram também ajuda, mantimento para os soldados, não quiseram dar também. E o Gideão falou: olha, a gente vai voltar aqui e vai exterminar vocês, porque negaram ajuda aos homens de Deus. Olha, aquela época, vamos dizer que era olho por olho, dente por dente, vamos dizer que era desse jeito mesmo. Hoje em dia não precisa fazer isso não, tá, irmão? Vai matar todo mundo aí que te negar um copo d'água aí não. Amém, irmãos? E assim foi. E aí Gideão ganhou a batalha, matou lá os principais, os príncipes midianitas, enfim, acabou com a assolação. E aí nós chegamos no versículo que nós lemos. O povo começou a ovacionar, né, a elogiar tanto, massagear tanto o ego de Gideão, que queria que ele se tornasse governante deles.
E aí Gideão falou, olha, nem eu, nem meu filho, nem meu neto, ou seja, a minha geração toda não vai governar vocês. Quem vai governar vocês é o Senhor dos Exércitos. Amém? Um homem humilde. Um homem que tinha características de um cristão vitorioso da época. Amém? A primeira característica que eu coloquei aqui é temer a Deus. Fala para o seu vizinho aí, temer a Deus. E aí, no nosso contexto, na nossa tradução, você liga a palavra temer com ter medo, né? Tem muita gente que fala assim, temer a Deus, ter medo de Deus. Mas, se você for ver na tradução na original, temer é obedecer. Diga aí para o seu vizinho, temer é obedecer. O que a Bíblia fala sobre obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. Olha a escola dominical aí, cadê? Obedecer é melhor do que sacrificar, não é verdade? Quando você era pequeno lá, né, menininho, não fazia arte nenhuma, né? Quando você desobedecia os seus pais, o que acontecia? Uma sova, né? Uma lapada. Quem nunca levou um fio de ferro no lombo, uma chinelada, uma varada, aquela vara seca que envergava, mas não quebrava? Olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, temer a Deus, irmãos, guarde isso na sua mente e no seu coração. Temer a Deus é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Obedecer a Deus. Eu coloquei aqui uma observação que apesar de crer em Deus, né, pelo livre-arbítrio as pessoas tomam decisões erradas e se afastam de Deus. Não o temem, não o obedecem. Por isso que sofrem as consequências. Amém? E aí, muitos cristãos que estão aí vindo na igreja todo domingo, né? Acreditam em Deus e acham que temer é ter medo, enfim, né? Mas é obedecer, tá bom? A segunda característica, eu coloquei aqui, buscar a Deus. Diga para o seu vizinho aí, buscar a Deus. É uma decisão voluntária buscar a Deus, não é verdade? Ninguém encosta uma arma na sua cabeça e fala, você vai seguir a Deus agora. Você vai aceitar Jesus ou você vai ver ele de perto. Uma decisão voluntária. Aí, eu coloquei aqui Jeremias 29:13, diz assim, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Olha só, para você chamar a atenção de Deus, tem outro versículo que fala assim, batei, abrir-se-vos-á, né? Buscais e achareis. Mas essa busca, ela tem que ser incessante. Essa busca, ela tem que ser, sabe aquele desespero para você alcançar algo? Sabe quando você é desesperado, enfim, para uma data especial, para chegar aquele dia, a ansiedade, né, que vem. Mas você faz todos os preparativos para que aconteça o evento da melhor forma. Sabe, essa busca de que você alcance algo é que tem que ocorrer com Deus, tá? A busca com Deus. Deus, ele não é surdo, Deus não está longe, ele sabe de todas as coisas, mas ele quer que você tenha essa busca com ele. Uma busca mais íntima. Sabe quem nunca ajoelhou na cama do seu quarto, fechou a porta e teve um momento íntimo de oração, de busca com Deus? Se não teve, irmãos, tenha essa experiência. Deus vai falar com você. Deus vai vir ao encontro da sua necessidade. Amém? Tem a busca que é por desespero. Foi o caso do povo de Israel, mediante lá os midianitas. Foi uma busca de desespero.
Assim como foi lá em Egito também, no Egito. O povo, cansado de ser oprimido, escravizado, buscou a Deus num desespero. E aí Deus veio, ouviu a oração e veio atender a necessidade deles. Amém? Mas não vamos esperar cair nesse momento de desespero para buscar a Deus. Vamos buscar a Deus voluntariamente. Amém? Vamos criar essa prática de buscar a Deus, enquanto nós podemos achar. Amém? A terceira característica, ouvir a Deus. Fala aí para o seu vizinho, ouvir a Deus. Quando você ora, a oração é um diálogo, é uma conversa. Imagina você com um amigo, com um parente, enfim, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, enfim, com alguém, com uma pessoa. E você conversa. Olha, a máxima da conversa é o quê? Você fala, ele ouve. Depois ele fala e você ouve. Amém? Quando você ora a Deus, você não faz aquela oração de descarrego, né? Vamos dizer assim. Começa a descarregar e falar. Fala para Deus, ora. Amém. Aí você se levanta e vai embora. E Deus falou com você? Respondeu? Conversou com você? Então, é uma característica de oração, tá? De um cristão vencedor, vitorioso. Você ouvir a Deus. Não apenas orar e falar, mas ouvir também. E a Bíblia nos ensina que Deus fala, às vezes, no silêncio. E a Bíblia fala também que não é por muito falar. A oração não é muito falar. Não é aquela oração que você fala, né? Como faziam lá os fariseus, que mostravam para todo o povo lá que sabiam orar, que sabiam falar palavras difíceis, inventar vocabulário lá para Deus. Não. Do seu jeito, do seu modo, com a sua linguagem, falando errado, falando, enfim. Deus sabe e conhece o seu coração. Ora do seu jeito. Amém? Mas ouve Deus falar com você. Deus fala também através da palavra, tá? Mas tenha a experiência de ouvir Deus falando numa oração. A quarta e última característica, irmãos, obedecer a Deus. Fala para o seu vizinho aí. Obedecer a Deus. E como eu falei aqui, obedecer a Deus é o quê? É você ler ou ouvir a sua palavra e praticar. Amém? E aí, em Mateus 7, 24 e 25 diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Amém? Quem é a rocha? Jesus é a nossa rocha, nosso porto seguro. Amém? É aquele que nós possamos nos alicerçar nele. E já viu aquelas palmeiras lá em época de vento? Ela balança para um lado, chega até a tocar no chão, vai para o outro, mas ela não sai dali. É assim que nós devemos ser no Senhor. Pode vir tempestade, pode vir problemas, perturbação, mas se nós estivermos firmes na rocha, nós vamos passar por essa tribulação, enfim, mas nós vamos ter a vitória. Amém? Quem nos garante a vitória é o Senhor Jesus. Amém? A questão de ouvir a Deus, eu não citei o versículo, mas vou citar agora, que está em João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Olha só como é importante. Você é ovelha do Senhor, irmão? Você é ovelha do Senhor, irmã? Amém? Vamos ouvir a voz do Mestre. Vamos ouvir e vamos seguir Ele. Amém? Olha só. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém?